Bom, então boa noite a todos. Hoje nós vamos ter o seminário do Programa de Gestão e Tecnologia Ambiental, dia 6 de maio, de tema a precificação de carbono como instrumento para atender os objetivos do Acordo de Paris, implicações sociais e econômicas para o Brasil. Vai ser ministrado pela professora doutora Carolina Groteira, acho que é assim que pronuncia, da Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. Vou fazer a apresentação da professora. A professora é adjunta da Faculdade de Economia da Federal Fluminense, possui doutorado em Planejamento Energético, com ênfase em Planejamento Ambiental, pelo Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ, mestrado pela instituição e bacharelado em Ciências Econômicas pela PUC do Rio de Janeiro. Participou do programa de doutorado Sanduíche, Ciências Sem Fronteiras, no Centre International de Research sur l'Environnement et Development, na França. E foi pesquisadora visitante no European Institute for Economics and Environment, na Itália. Foi professora substituta do Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica, Poli, da UFRJ. Trabalhou como pesquisadora no Climate Policy Initiative e no Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Centro Clima, COP UFRJ. Atua nos seguintes temas: mudanças climáticas, cenários de longo prazo de descarbonização e implicações socioeconômicas de políticas de mitigação, precificação de carbono, políticas de conservação na Amazônia brasileira, cadeias globais de produção de commodities e impactos socioambientais do garimpo de ouro na Amazônia. É pesquisadora contemplada pelo Programa Jovem Cientista do nosso estado, FAPERJ, com o projeto Impactos Econômicos, Sociais e Ambientais da expansão do garimpo do ouro na Amazônia, o caso da bacia do Tapajós. Então, professora, dá as boas-vindas aí para a professora aqui no programa. Estamos aqui em Mato Grosso, uma satisfação tê-la fazendo esse seminário aí de tema tão relevante. A nossa sistemática seria em torno de 30 minutos, mas é flexível isso, né? E mais 30 minutos de perguntas e discussões. Então, eu passo a palavra para a professora. Tá ótimo. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, estabelecer essas pontes entre as universidades federais. Acho muito importante dialogar, né, vários programas, trabalhar nossa interdisciplinaridade. E fico muito feliz mesmo de estar aqui. Eu vi que você leu o meu resumo do Lattes, que eu atualizei hoje. Eu botei hoje que eu fui contemplada com a jovem cientista da FAPERJ, vejo que já foi atualizado, então, na nova versão do Lattes. Bom saber. Bom, mas hoje eu vou apresentar um estudo que tem pouco a ver com a minha pesquisa sobre o garimpo na Amazônia, né, que é uma pesquisa que eu estou iniciando aí desde que eu entrei na UF há um pouco mais de um ano, que foi quando eu tomei posse como adjunta. Tá? Eu vou mostrar uma pesquisa que eu fiz na época em que eu ainda estava na FRJ, que foi onde eu concluí o meu doutorado com o meu orientador, Emílio Larroveri, que é professor titular lá no Programa de Planejamento Energético da COP UFRJ. Então, eu peço licença para compartilhar aqui minha tela, preparei uma apresentação para vocês. Talvez essa apresentação eu fiz um esforço para reduzir ela, porque ela era inicialmente uma apresentação que eu fiz maior, com mais tempo, apresentando essa pesquisa nossa, que é uma pesquisa que durou uns bons 3 anos e envolveu uma equipe grande de pesquisadores,
tá? Então, talvez eu passe um pouquinho dos 30 minutos, mas não muito, mais que isso, tá? E eu botei aqui em modo de compartilhamento da minha tela para vocês verem meus slides, então, a partir desse momento, eu não consigo mais enxergar os participantes. Então, se vocês quiserem me interromper para fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, fiquem à vontade, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, a apresentação que eu resolvi trazer hoje para vocês, né, sobre a precificação de carbono como instrumento para atender os objetivos do Acordo de Paris, implicações sociais e econômicas para o Brasil. Na verdade, esse subtexto está um pouco impreciso, porque eu vou focar mais nos aspectos energéticos, tá, da pesquisa, mais do que nos macroeconômicos e sociais. Vocês vão entender por quê ao longo da pesquisa, ao longo da apresentação, desculpa. E aí vocês veem que tem 3 logos aqui, né, na minha capa. Então, tem a Universidade Federal Fluminense, que é onde eu sou atualmente professora adjunta na Faculdade de Economia. E tem também o logo da COP, do Programa de Planejamento Energético, e do Centro Clima, que é o laboratório onde eu fui pesquisadora durante muitos anos e onde coordenado pelo meu orientador, Emílio Larruva. Né? Então, eu botei aqui o logo também da UFRJ, porque essa pesquisa foi desenvolvida quando eu ainda estava lá. Tá? Essa pesquisa ela derivou de um projeto chamado Partnership for Market Readiness, que é uma iniciativa do Banco Mundial. No Brasil, ela foi feita em parceria com o Ministério da Economia. Tá? E o objetivo dessa iniciativa é preparar o mercado brasileiro, então, a sociedade brasileira, o mercado brasileiro, as instituições brasileiras, para a implementação de uma precificação de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Tá? Então, a famosa taxação de carbono, que pode ser via um imposto sobre carbono, a taxa de carbono, ou um mercado de carbono. Tá? Que hoje em dia até um projeto de lei que está pautado já no Congresso, mas ainda não foi votado. Né? E esse projeto, ele deu subsídios para a elaboração desse projeto de lei, justamente. Tá? Então, o objetivo da PMR, né, como eu vou chamar daqui em diante, é discutir a conveniência e oportunidade da inclusão da precificação de emissões no pacote de instrumentos voltados à implementação da contribuição nacionalmente determinada do Brasil. Tá? Quem tiver interesse em ver os relatórios finais produzidos pela nossa equipe, eles podem ser encontrados nesse link aqui. Depois eu posso compartilhar, né, os slides da apresentação. E aí, aqui nesse slide, vocês têm aqui o caminho, ele está lá no site do Ministério da Economia, então todos os relatórios estão disponíveis lá. Tá? E a nossa pesquisa ela também deu origem a esse artigo internacional publicado na Energy Policy, do qual eu fui a coordenadora do artigo e a primeira autora. Né? Então, vocês vão ver que tem vários pesquisadores aqui, tá? Que participaram. Realmente foi um projeto que envolveu uma equipe muito grande de pesquisadores, porque a precificação de carbono ela diz respeito, né, a, enfim, virtualmente todos os setores econômicos, né, da nossa economia. Tá? E aí a gente vai ter equipes de pesquisadores, cada uma delas responsável aí por algum setor ou uma parte do estudo. Tá? E eu tive o desafio e o prazer de ser a coordenadora, né, e a principal autora desse artigo, que também está disponível, também posso compartilhar com vocês posteriormente. Tá? Bom, então falando um pouquinho aqui, né, do compromisso do Brasil com relação, no âmbito do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, né, os países eles submeteram as suas contribuições nacionalmente determinadas, que na sigla em inglês se chama NDC. Tá? E a NDC do Brasil, ela se propunha inicialmente, tá? Porque isso já foi até atualizado recentemente, mas inicialmente, lá em 2015, quando a gente iniciou a nossa pesquisa, né, em 2017, 2018, ela se propunha a reduzir as emissões de gás de efeito estufa brasileiros com relação ao ano base de 2005, tá? Em 37% em 2025
em 43% em 2030. Tá? Então, lá em 2030, né, se em 2005 a gente estava emitindo 2,8 gigatoneladas de carbono, em 2030 a gente deveria, né, a meta, então, estar emitindo 1,1 gigatonelada de carbono. Tá? E aí, para isso, né, você tem vários caminhos, tá, para atingir essa meta, né? Dentre as metas setoriais indicativas da NDC brasileira, que vocês podem até encontrar no documento oficial, tem um anexo com as metas indicativas, a gente vai ter, na produção e uso de energia, tá? Para o setor energético, aumentar a participação de biocombustíveis sustentáveis na matriz energética brasileira para até 18%, atingir 45% de energias renováveis na matriz energética até 2030, sendo que uma parte vai ser em função de expandir o uso de fontes de energia de combustível não fóssil na geração elétrica, né? Então, energia eólica, biomassa, energia solar. E, por outro lado, alcançar ganhos de eficiência de 10% no setor elétrico, né? Que isso também contribuiria para reduzir as emissões. No setor industrial, promover novos padrões de tecnologia limpa, aumentando a eficiência energética, expandindo a infraestrutura de baixo carbono. No setor de transporte, promover a eficiência e melhorar a infraestrutura de transporte público em áreas urbanas. No uso do solo e agropecuária, aí falando um pouco a língua de vocês, né? No setor de uso da terra e florestas, fortalecer e fazer cumprir a implementação do Código Florestal, vai estar fazendo 10 anos, né? Agora em 2022. Alcançar o desmatamento ilegal zero na Amazônia brasileira, restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, fortalecer o plano ABC, o plano de agricultura de baixo carbono, restaurar 15 milhões de hectares degradados de pastagem, expandir 5 milhões de hectares de sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta até 2030, né? O ILPF. Beleza. E aí, como eu disse mais cedo, né? Ok, a sua meta é chegar lá em 2030 emitindo 1,1 gigatoneladas de carbono. E existem, assim, diferentes caminhos para fazer isso, né? Você pode focar mais na mitigação no setor de energia, você pode focar mais na mitigação em uso do solo, você pode escolher ali setores prioritários para atingir essa meta global de redução de emissões, de reduzir em 43% as emissões brasileiras lá em 2030, né? E aí, para isso, a gente fez um exercício de cenários, né? Então, a gente vai falar o que são cenários nesse caso, né? São cenários exploratórios de diferentes caminhos que a economia brasileira poderia tomar para atingir essa meta global lá na frente. Aí, aqui cabe algumas ressalvas, né? Para quem não tem tanta familiaridade com essa parte de cenários, que é o cenário, ele não é uma previsão de futuro, né? Não é uma bola de cristal, mas são caminhos prováveis e plausíveis, né, que a economia brasileira pode tomar como rumo, tá? E são resultados de uma série de premissas escolhidas por especialistas técnicos e pesquisadores de forma participativa. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente não vai falar aqui que... Por que eu quis dizer que as trajetórias têm que ser plausíveis? Porque a gente não vai falar que o Brasil vai ter 50% de carro elétrico lá em 2030, se, número 1, o preço do carro elétrico não vai estar competitivo a esse ponto lá em 2030, né? E número 2, se a gente não olhar pelo lado, por exemplo, da oferta de eletricidade, né? A gente não pode falar a frota vai ser 50% elétrica e não levar em consideração que para isso você precisa aumentar sobremaneira a oferta de eletricidade da economia, por exemplo. Então, assim, quando eu digo trajetórias plausíveis, eu quero dizer que tem que ter coesão e coerência entre os setores ali, né, que tenham algum tipo de interação. Tá. Aí eu vou apresentar aqui os cenários que a gente desenvolveu dentro desse estudo, no âmbito desse estudo. Na verdade, a gente desenvolveu mais cenários aqui, só que eu vou mostrar 4 cenários só, que foram os 4 cenários que compunham esse paper da Energy Policy, que são os cenários que eram pertinentes, digamos assim, com relação ao uso e produção de energia. Então, por isso que eu falei que o foco dessa apresentação de hoje
vai ser para a parte de energia, tá? Existem outros cenários que são mais relevantes, digamos assim, na parte de macroeconomia ou na parte de distribuição de renda e por aí vai, tá? E aí, para quem tiver interesse, né, pode olhar lá os relatórios finais, como naquele slide que eu mostrei. Então, o exercício de elaboração de cenários, ele começa com o desenvolvimento do cenário tendencial, tá? O que é o cenário tendencial? Que está aqui no alto esquerda da nossa tela. Ele é construído para simular a atual tendência das emissões brasileiras e ele serve como uma base de inserção para as medidas de mitigação dos instrumentos de precificação. Então, esse cenário aqui, no que ele diz respeito à atual tendência, né, é um cenário em que a NDC brasileira ela não é cumprida, né? Hoje em dia, né, se a gente continuar com as taxas de desmatamento que a gente tem hoje em dia, por exemplo, né, saiu mesmo hoje a notícia de que o desmatamento em abril foi mais de 1.000 quilômetros quadrados, né, e que é bem alto para comparado à média histórica, porque ainda é um período chuvoso e tudo mais, né? Então, assim, se a gente continuar nessa tendência de desmatamento, a gente nunca vai zerar o desmatamento zero lá em 2030, né? Então, o cenário tendencial, ele vai olhar e falar, o que a gente está fazendo hoje? Se a gente continuar fazendo hoje, né, o que a gente está fazendo, as políticas já vigentes, né, as políticas em curso, onde é que a gente vai chegar lá na frente? A gente vai chegar num nível de emissões em que a gente não consegue cumprir a meta da NDC, de 1,1 gigatoneladas de carbono lá em 2030. Tá? E aí, esse cenário ele é importante porque ele é o cenário em que a gente vai dar o choque na modelagem, e isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Tá? A segunda etapa é construir um cenário de referência, que é um cenário em que a meta da NDC é atingida, mas sem instrumentos de precificação de carbono, sem a taxa de carbono. Tá? E aí ela é atingida com políticas de comando e controle. Então, é como se o governo virasse e falasse, a partir de agora, o setor elétrico não pode mais queimar carvão para gerar eletricidade. A partir de agora, todas as pastagens vão ser restauradas, independente se isso é barato ou não. Tá? Então, é o que a gente chama de políticas de comando e controle. E aí, depois aqui, na parte de baixo do slide, onde está a laranjinha, né, a gente tem os cenários, que a gente chamou de pacote, tá? Com instrumentos de precificação de carbono. Então, eles atingem a NDC, assim como o cenário de referência, eles atingem a NDC com medidas estimuladas pela precificação. E aí, a gente testou 2 cenários que estão presentes nesse paper que eu estou mostrando aqui hoje. Né? O pacote base, que é assim, todos os setores regulados são precificados, então não há isenções, não há exceções, não tem nenhum setor que é poupado, digamos assim. E aí depois a gente mostra esse pacote, que é o que a gente chamou de isenção de diesel, gasolina e GLP, que a gente chamou de isenção dos combustíveis sensíveis socialmente, digamos assim, tá? Que é você isentar, né, da taxação de carbono, esses combustíveis por uma questão de preço mesmo, de inflação e de poder de compra das famílias, que está muito até relacionado com o que a gente está vivendo agora, nesse momento atual, tanto do Brasil quanto do mundo, né? Que o petróleo está muito caro, por uma sucessão de fatores, entre eles a guerra na Ucrânia, mas não só, né? E o diesel está mais caro, isso reverbera em toda a economia, porque o diesel é usado no frete para transportar todas as mercadorias. A gasolina na bomba, né, dos carros particulares está mais caro. E o GLP para cozinhar, né, o gás de efeito de petróleo, o gás de botijão, também está mais caro. E isso afeta muito, inclusive, de sobremaneira, as famílias mais pobres, né, que gastam uma parte importante do orçamento delas com o gás de botijão. E aí, quando você coloca uma taxa de carbono, isso naturalmente eleva o preço, né, dos energéticos e pode gerar vários impactos sobre o poder de compra das famílias, sobre a inflação, por aí vai. Tá? Bom,
Então, falando um pouquinho aqui dos cenários, né? No cenário tendencial, né? Ele tem algumas premissas que são válidas para todos os cenários. Então, a população global, a taxa de crescimento anual global, o preço do petróleo, tá? E também da economia doméstica. Então, essas são algumas premissas que não vão variar muito, digamos assim, entre cenários, tá? Então, a gente tem aqui uma projeção da população que veio do IBGE. Eu não vou ficar me estendendo muito, porque eu não tenho tempo hoje, eu estou precisando dar uma corrida, né? A gente tem a taxa de crescimento entre 2021 e 2030, que é alinhado com o Plano Nacional de Energia de 2050 da EPE. A gente tem um desmatamento em alta, que foi definido a partir da média histórica da última década, tá? E aí a gente tem, então, um cenário tendencial que é mais ou menos válido para todos os 4 cenários. Essas premissas são válidas para os 4 cenários que a gente vai testar. Aí depois a gente tem o cenário de referência, tá? Que, como eu disse, atinge a NDC, mas sem precificação de carbono. E aí, nesse cenário, todos os setores da economia, praticamente, né, são obrigados, por meio de política de comando e controle, a investir em medidas de mitigação, tá? Agropecuária, transporte, indústria, energia, por aí vai, tá? E o instrumento de precificação justamente, não há instrumento de precificação, mas políticas de comando e controle, né? Aí depois a gente tem, que eu descrevi como pacote base, né, que é o pacote de comparação entre os esquemas com maior abrangência. Então, o que eu falei, né, ninguém é isento nesse momento, né, da taxa de carbono, tá? E depois a gente tem o cenário de isenção de combustíveis sensíveis, em que a gente tem isenção para o diesel, gasolina e GLP. Beleza, então eu apresentei aqui rapidamente os cenários, né? Aí eu vou passar rapidamente para a metodologia e depois para os resultados finais que são apresentados no paper. Aí, para a metodologia, né, eu falei, a gente testa 4 cenários. Então, a gente parte da economia no ano base, que no nosso caso é o ano de 2015, para chegar num retrato da economia, né, no ano final, que é o ano de 2030. Então, graficamente, né, a gente teria os dados observados no ano base, tá? Que são calibrados a partir de várias fontes, do IBGE, da EPE, do Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim, várias coisas, tá? A projeção tendencial, que beleza, então se a gente não fizer nada, né? Se a gente não implementar uma política, se a gente não implementar uma política climática, né? A gente vai chegar na economia com essa cara aqui, né, o retrato da economia aqui nessa cara em 2030, mas se no meio do caminho a gente der um choque na economia, digamos assim, né, implementar essas políticas de mitigação em vários setores da economia, agropecuária, transporte, energia e tudo mais, a gente vai, então, né, ter um desvio da nossa trajetória e chegar aqui num novo equilíbrio, né, que seriam esses 3 cenários que eu mostrei, em que, sim, a NDC brasileira é cumprida, então, lá em 2030, tá? Para isso, a gente usou o modelo CGE, que é um modelo de equilíbrio geral computável, tá? Que é um modelo bem complexo até, que consiste num conjunto de equações simultâneas que representam diferentes componentes da economia, ao mesmo tempo que relacionam seus comportamentos. Então, por exemplo, vai olhar para como as famílias realizam suas decisões de consumo, né? A família vai usar gasolina, vai usar etanol, né? Isso vai depender do nível de renda dela, vai depender do nível de necessidade, né? Se ela tem pouca renda, ela vai priorizar alimento, não vai priorizar alimentos bem supérfluos, como perfume. E preços, né? Existência de bens de substitutos, preço de bens e serviços complementares, né? Como o exemplo da gasolina e etanol, por aí vai, né? O que determina o preço dos produtos, então a gente tem o custo dos insumos, o custo do trabalho, impostos, etc. O que determina o nível de renda das famílias, isso vai depender da quantidade de emprego, né? Ou transferências governamentais, por exemplo, Bolsa Família, né? Ou pensões, aposentadorias, por aí vai, tá? Então, as equações de modelo, né? Eles vão modelar funções de produção,
comportamento das famílias, decisões do governo, competitividade internacional, porque é um modelo que considera o Brasil como uma economia aberta, né? E o equilíbrio de mercado. Então, a gente vai ter uma curva de salários, vai ter o mercado de commodities, por aí vai. Tá? Aí, esse modelo, CGE, que a gente usou, é um modelo IMACLIM. É o nome desse modelo. IMACLIM BR, porque é a versão brasileira. Tá? Ele tem versão para vários outros países. E é um modelo que foi desenvolvido no Centroclima, né, que é esse laboratório onde eu fui pesquisadora por muitos anos e sigo colaborando, e o CIRED, que é onde eu fiz, que é um instituto na França, que até hoje eu fiz o meu doutorado em São Luís. E aí é um modelo que, na sua versão atual, tem 40 setores, então tem todos esses setores de energia, todos esses setores de uso do solo, esses setores industriais, o transporte dividido em carga e passageiro e modal e alguns setores de serviço. E, além disso, a gente tem as famílias divididas em 4 classes de renda, o governo e o resto do mundo, que são as importações e exportações, por o Brasil ser uma economia aberta. E a gente tem alguns modelos que eu vou chamar aqui de modelos satélite ao modelo de equilíbrio geral. Então, é como se esse modelo, o IMACLIM, ele fosse um modelo macroeconômico central. E aí a gente tem alguns modelos setoriais, né, que vão dar um detalhamento setorial mais rico, que é importante também para o estudo. Então, por exemplo, a gente tem o modelo matriz de oferta de energia, a gente tem o modelo Bloom, que é de uso do solo e agropecuária, tem o modelo tema para transportes, o modelo para o setor industrial, o modelo para resíduos e outros setores, que é basicamente a demanda de energia de setores de serviço, comércio, setores menos relevantes. Tá? Então, a gente tem aqui, né, o modelo CGE, o IMACLIM no meio da história, e aí a gente tem, né, o modelo de uso da terra aqui, o modelo de oferta de energia, né, o modelo de demanda de energia, e inclusive, os modelos podem conversar entre si. Então, por exemplo, o modelo de oferta de energia vai olhar para a oferta de biocombustível, e aí a oferta de biocombustível vai conversar com o modelo de uso da terra para saber qual é a área disponível de cana e soja necessária para atender a oferta de biocombustível. Por aí vai. Tá? Não vou me estender muito nesse slide, porque a gente não tem muito tempo. E aí, né, para fazer, então, a elaboração, né, de quais medidas de mitigação vão entrar no cenário, né, nos cenários de mitigação, no cenário de atendimento à NDC, a gente elabora o que a gente chama de uma curva marginal de abatimento, tá? E aí a gente vai, né, fazer a identificação de novas tecnologias para a redução de emissões de gás de efeito estufa, que são essas medidas de mitigação disponíveis no horizonte até 2030 para esses diversos setores, né, uso do solo, oferta de energia, transporte, por aí vai. Estimativa do potencial de abatimento de emissões e do custo total de cada tecnologia. E o cálculo da curva MAC, que vai ser informada, então, para o modelo IMACLIM, representando esses investimentos adicionais das medidas de mitigação por setor econômico. Tá? Posso só confirmar que vocês estão aí me ouvindo? Tudo tranquilo, professora. Sim, estamos, Carol. Tá, porque como eu estou compartilhando a tela, eu não vejo vocês, né? Então, estou só confirmando aqui que eu não estou falando sozinho. Então, passando muito rapidamente, né? Aqui foram as medidas de mitigação consideradas no setor de transporte, tá? Então, mudança nos padrões de transporte de carga e infraestrutura, maior uso de biocombustíveis, expansão da frota de veículos elétricos, melhor logística de transporte de carga, aumento da participação do transporte público e transporte ativo, que é bicicleta, caminhada e tal, ganhos de eficiência energética e maior uso de sistemas de transporte em massa. No setor da indústria, né, foram muitas medidas de mitigação que a gente simulou, tá? Aí aqui para o setor de ferro, gusa e aço, desculpa.
Tem, então, as medidas de melhoria de processo, recuperação de calor e utilização de resíduos ou biocombustíveis renováveis, que no caso é a substituição do carvão metalúrgico por carvão vegetal. No setor de alimentos e bebidas, também tem melhorias de processo e recuperação de calor. Para cimento, foram simuladas melhorias de processo. Para não ferrosos, que é alumínio, basicamente, né? Predominantemente. Melhorias de processo e recuperação de calor. Para química, melhorias de processo e recuperação de calor. Isso, tá bom. Aí, para oferta de energia, né? Que não é só eletricidade, tá? É também exploração de petróleo e gás e um pouco de carvão. A gente tem maior expansão das fontes de geração elétrica renováveis, então, substituição, né, de geração termoelétrica a carvão e a gás natural por eólica, solar fotovoltaica, pequena central hidrelétrica, térmicas a biomassa renovável, por aí vai. E o controle de vazamento e redução das emissões fugitivas no setor de óleo e gás. E aí, por fim, a gente tem as medidas de mitigação para o setor de agricultura, uso do solo e floresta, né, em que a gente tem a recuperação de vegetação nativa, as florestas plantadas homogêneas, que não são necessariamente nativas, né? Recuperação de pastagem, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto e fixação biológica de nitrogênio, biocombustíveis. Aí aqui vale, né, uma observação que vai ser importante para a interpretação dos resultados do estudo, que é a recuperação de vegetação nativa, ela vai gerar offsets florestais, né, ou os famosos créditos de carbono de mercados não regulados. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem setores que não são regulados, então não é o setor industrial que é obrigado a reduzir as suas emissões, ou os combustíveis líquidos que vão receber uma taxa de carbono, né? Então são setores que não são obrigados a participar do mercado de carbono, mas eles podem gerar créditos de carbono voluntários e, assim, participar do mercado de carbono. Tá? E isso vai ser importante porque o potencial de offsets florestais é enorme. E isso também é importante porque eles só vão estar disponíveis nos cenários com precificação, porque no cenário sem precificação, né, não existe um preço da tonelada de carbono ao qual esses offsets possam ser transacionados, né? Possam ser comercializados no mercado, tá? E aí, eu falei, né? A gente fez um levantamento de quais seriam as medidas de mitigação disponíveis para o Brasil até 2030, né? Isso foi, inclusive, um processo participativo que envolveu vários especialistas da indústria, da sociedade civil, do governo, da academia e tudo mais, tá? E o que a gente chegou, né? A gente estimou o potencial de abatimento até lá 2030, né? E um custo, né? Então, para cada tonelada de CO2 evitada, né? Qual é o custo da tonelada? E tem medidas que são muito interessantes, né? Muito custo-efetivas, tá? E tem outras que são muito caras. Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Você substituir ônibus híbridos e elétricos, que é a medida mais barata possível. Você vai economizar $300 por tonelada se você fizer isso, né? Porque você está substituindo ônibus a diesel, que são muito mais eficientes, a nossa eletricidade é relativamente barata, etc, etc, né? E o ônibus emite muito e o ônibus elétrico não vai emitir nada, tá? Por outro lado, vou pegar aqui a medida mais cara de todas, a bioquerosene, né? A bioquerosene de aviação, tá? Ela é muito cara, ela custaria $670 para cada tonelada abatida que ela pudesse proporcionar. E isso vale a ressalva de que é só até um horizonte até 2030, né? A bioquerosene ela vai ficar mais barata, tá? Mas lá para frente, tá? Até no horizonte até 2050, tá? Ela vai ficar mais interessante, mas até 2030 o custo da bioquerosene não vai cair o suficiente para ela ser viável economicamente no mercado. Aí, né, a partir disso, a gente constrói essa curva de custo marginal de abatimento, né, que a gente tem, então, aqui, né, no eixo vertical, preço da tonelada, e aqui o potencial de abatimento.
Então, aqui, por exemplo, a gente tem os ônibus elétricos e híbridos. Eles são muito baratos, né? Eles têm um custo abaixo de zero e um potencial de abatimento alto. Esse verdinho aqui, né, são justamente os offsets florestais. Eu mostrei no último slide. Não, vou voltar aqui. Os offsets de vegetação nativa. Então, eles têm um potencial de abatimento enorme, de 122 megatoneladas até 2030. E é um custo muito interessante, de $8 por tonelada abatida. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente consegue abater um grande volume de emissões a um custo baixo, tá? Aí agora eu vou passar para os principais resultados. Eu sei que eu já estou estourando meu tempo, né? Então vou tentar ser rápido, tá? O potencial de offsets é enorme no país, né? O seu uso permite controlar o nível do preço de carbono e reduzir a diferença entre os cenários, tá? Só que, eu mostrei aqui o potencial de offsets, só que qual é o problema? Ele não está disponível no cenário de referência, o cenário em que a NDCE é cumprida, mas sem precificação de carbono, tá? Então, o que isso quer dizer? Que no cenário de referência, porque você não consegue transacionar esses offsets, você precisa implementar medidas muito caras, né? Por exemplo, a bioquerosene, que está aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, tá? Tá aqui bem no alto, à direita do slide, né? Ou então, o metrô, por exemplo, que é uma medida que é super interessante, mas é cara de se implementar, porque requer investimentos muito altos em infraestrutura, né? E por aí vai, tá? Aí, passando para os resultados, né, algumas considerações iniciais é que a gente tem um valor de equilíbrio de CO2, da tonelada de carbono relativamente baixa, tá? Então, para esse segundo período aqui, eu vou focar nele, né? Entre 2026 e 2030, a gente consegue abater a um custo máximo de $8,4 por tonelada de carbono, tá? E os offsets têm uma grande influência nesse resultado, justamente porque a gente consegue usar muitos deles, um grande volume de offsets para atingir esse objetivo. Aí aqui, para quem tem interesse nos resultados macroeconômicos, PIB, emprego, desigualdade de renda, a gente publicou um outro artigo em outra revista, tá? Eu não sou a primeira autora, né? Eu sou a terceira autora aqui. Esse aqui é o Emílio, que eu falei que é meu orientador, né? Então, quem tiver interesse, tem esse outro artigo, mas hoje eu vou mostrar os resultados mais voltados para a energia, né? Desse artigo da Energy Policy que a gente publicou, tá? Aí, passando aqui para os resultados de transporte, né? Aí eu peço para que vocês foquem aqui no que está dentro dos quadradinhos, né? A gente tem os resultados para 2015, 2020, que é o mesmo para os diferentes cenários, porque os cenários eles só começam a bifurcar em 2021, na nossa simulação, né? Até 2020 é igual para todo mundo. E aí, o que a gente vê, né? E aqui eu só vou mostrar os cenários em que a NDC é atendida, tá, gente? Porque são cenários de nosso interesse, né? A gente não está interessado num cenário em que o Brasil não cumpre seus objetivos do Acordo de Paris. A intensidade energética, né, do transporte de passageiros, ela é menor nos cenários de referência do que nos cenários com precificação. A mesma coisa vale para o transporte de carga, mas sobretudo para o transporte de passageiro, né? Isso acontece por quê? Porque tem baixa penetração de veículos elétricos e híbridos e outras medidas, tá? Por quê? Porque é mais barato você comprar offset do que você botar carro elétrico na rua, tá? Não é o caso dos ônibus, os ônibus são muito custo-efetivos, mas o carro elétrico ainda não é competitivo lá em 2030. É o que eu falei, né? Depois de 2030, até 2050, até 2100, claro, o carro elétrico vai ficar super competitivo, mas nesse horizonte de 2030, ele ainda não é muito competitivo. Então, é mais barato você comprar offset do que carro elétrico. Então, isso contribui para a gente ter uma intensidade energética do transporte mais alta lá na frente, tá? Aqui dá até para ver, né, como a frota é baixa, né, pequena, nos cenários de precificação, tá? Então, esse aqui é o cenário REF e esse aqui é o cenário com a isenção de combustíveis, tá? Que está em inglês, como a gente publicou lá no artigo. Aí, o que a gente vê também, né? Aqui é interessante de ver a diferença entre os três cenários, que é
o uso de energia renovável, tá? No cenário de referência, chega a 40%, 32% no cenário de pacote base, né? E quando a gente tem isenção de diesel e gasolina, né? Isso mina a adoção, né? O uso de energia renovável, né? Fica baixo comparado aos outros cenários, tá? A mesma coisa vale para o, né? Pro market share do etanol hidratado, que é o que compete com a gasolina na bomba. E a mistura obrigatória de biodiesel, né? Que não é 20%, é 10%, como nos valores atuais. Tá? Então, passando aqui, tá? Para a oferta, aqui eu mostrei os resultados de transporte, agora eu vou mostrar os resultados da oferta de energia. Tá? Então, para a oferta de energia, a gente tem, né? No cenário de referência, sem precificação, 300 megatoneladas, e aí a oferta de energia é maior nos cenários com precificação. Né? E aí você vai falar, mas isso é um resultado contraintuitivo. Você precificou as emissões de carbono, isso não está levando uma menor demanda de energia, né? Por quê? Porque é mais barato você comprar offset do que você investir em eficiência energética, por exemplo, né? E aí isso também se reflete, né, na oferta primária de energia, que vai ser maior, então, nos cenários com precificação do que no cenário de referência, tá? Aí, passando para a parte de baixo da tabela, né? O fator de emissão do grid, ele vai ser mais alto também, né? Nos cenários de precificação, porque aqui a gente vai deixar, então, né? Que alguma geração termoelétrica a gás natural ainda entre no sistema, e por aí vai, tá? E aí a gente tem aqui também, eu não vou ficar me estendendo muito, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas o share da bioenergia na oferta total de energia, tá? Vai ser um pouco mais baixo no cenário de precificação, tá? O share das renováveis, por aí vai, tá? Então, a gente tem, né, o percentual de bioenergia renováveis é mais baixo. Por outro lado, as metas indicativas da NDC, que eu apresentei lá no início, né, que tem lá no anexo da NDC, elas são atendidas em todos os cenários, isso é importante, né? Senão não seria um cenário válido, digamos assim. Aí vocês vão falar, tá, mas então, poxa, a precificação não levou a ganhos de eficiência energética, não levou a maior adoção de energia renovável, a maior uso de biocombustível, a adoção de carro elétrico, então não foi interessante, né? Não é interessante precificar as emissões. Aí eu pergunto, será que não é? Tá? Aí eu vou mostrar por quê. Em contrapartida, né, o offset é muito barato com relação a essas medidas de mitigação mais caras, né? O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que nesses cenários, né, todas essas medidas são implementadas, tá? E o offset, né? O que deixa de ser implementado no cenário de precificação são essas medidas que custam mais caro que o preço do offset florestal, né? A bioquerosene, o carro elétrico, o que mais? Algumas medidas que são caras dentro da indústria, tá? E essas medidas são muito caras, né? Não seria interessante economicamente, elas não são viáveis economicamente comparado ao preço offset, tá? Então, não é que não seja interessante a precificação é interessante, porque ela leva, comparado a um cenário de referência em que essas medidas são necessariamente implementadas, elas levam a uma economia de investimentos, tá? A gente chamou aqui de investimentos evitados, custos de capital que são evitados, da ordem de 100 bilhões de reais no período, tá? Então, por exemplo, no setor de transporte, aqui, né? Então, é a barra vermelhinha, né? Que vou focar no segundo período, que é o período entre 2026 e 2030. Olha a economia que isso gera no setor de transporte, olha a economia que isso gera no setor de siderurgia, olha a economia que isso gera no setor elétrico, tá? Por outro lado, no setor de floresta plantada, que é justamente, né, onde são necessários os offsets florestais, que é a vegetação de floresta nativa, né?
vai gerar uma necessidade de investimento maior, justamente para expandir essa área de floresta regenerada, né? Então, a economia aliada à reciclagem das receitas provoca ganhos socioeconômicos em relação ao cenário de referência, tá? Para quem tem interesse, isso se reflete nos indicadores macroeconômicos. Então, a gente vê, por exemplo, né, dando um spoiler lá do outro paper, o PIB é mais alto nos cenários de precificação, né? Porque você não tem esse custo muito alto, essa oneração dos setores, né? Com investimentos em mitigação, tá? Então, o que a gente conclui é que pode haver, né, eventualmente, um trade-off entre intensidade energética, como eu mostrei, e gastos com medidas de mitigação para o cumprimento da NDC, tá? Mostrando aqui, né, rapidamente, as emissões de gás de efeito de estufa por cenário, tá? Esse aqui é lá em 2030, tá? 2015, 20, aqui são para os 3 cenários da NDC, né? A gente tem que as emissões de energia são mais baixas, né, no cenário de referência, justamente porque essas medidas mais caras foram implementadas, e as emissões de não energia são mais altas. O total é igual para todo mundo, né? Chegou lá cumprindo a NDC lá em 2030, né? Mas as emissões de energia vão ser mais altas, né, no cenário base, tá? E mais altas ainda no cenário com isenção de combustíveis sensíveis, porque a gasolina, o diesel e o GLP não são taxados, né? Então isso faz com que, né, os biocombustíveis não fiquem interessantes economicamente, comparativamente aos combustíveis líquidos fósseis, tá? Aí, para finalizar, então, a gente tem como instrumento de precificação no Brasil, tem que considerar os seguintes aspectos, né? A precificação deve começar em um nível baixo e aumentar gradualmente para dar tempo de os setores se ajustarem, né, na economia, não dá um impacto um choque muito forte na economia, né? Como a gente está vendo agora, por exemplo, com gasolina e diesel super caros, está tendo reflexo sobre a inflação como um todo, né? Os alimentos estão mais caros, os serviços estão mais caros, por aí vai, né? Ter o escopo mais amplo possível, abrangendo o máximo de setores da economia e assim permitindo um preço de equilíbrio de carbono menor. Por que eu falei isso? Né? Porque a gente vê que isentar gasolina e diesel não é interessante do ponto de vista macroeconômico, tá? O ajuste de fronteira para proteger a competitividade brasileira, então não adianta a gente taxar as nossas emissões se os nossos parceiros competidores comerciais, né, não estão taxando a deles, né? Isso vai minar a nossa competitividade. O uso de offsets é crucial para o controle do preço do carbono, mas o uso deve ser limitado para fomentar a descarbonização em todos os setores, porque é isso. Se a gente também falar, então vamos simplesmente descarbonizar tudo com o offset de carbono, com o offset florestal, né? A gente não vai ter incentivo para buscar ganhos de eficiência energética, para implementar, e eficiência energética é bom, de uma forma geral, né? A gente não vai ter incentivo para implementar mais carro elétrico, ou mais transporte público, ou equipamentos mais eficientes, né? Então, tem que ser dosado, tá? E aqui é uma parte que eu não entrei muito aqui hoje, né, que é com relação à reciclagem das receitas. Ela tem que ser híbrida, parte para redução de encargos trabalhistas e parte para compensar famílias mais pobres quanto ao ônus da taxa, porque a taxação de carbono costuma aumentar o preço da gasolina, do diesel, do GLP, da eletricidade, que acaba onerando mais as famílias mais pobres, tá? Bom, então era isso. Obrigada, deixa aqui meu e-mail para quem tiver interesse em entrar em contato realmente depois, tá? Obrigado, professora. Pois não, pode falar. Era isso. Professora, muito interessante. A gente percebe que é uma pesquisa bem profunda, né, com muito detalhamento. Então a gente consegue ter uma visão mais geral do que está sendo colocado, né? Para nos esclarecer aí uma pergunta que me veio, né? Nesses dois tem o cenário considerando a precificação
e um outro considerando medidas de comando e controle, né? Isso. Não tem uma mistura dos dois, um cenário híbrido, considerando certas medidas impositivas e junto com a precificação? Então, é uma excelente pergunta, que foi até algo que eu deixei passar, né? A gente não considera, por exemplo, uma das metas da NDC é zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, né? E todos esses cenários que eu mostrei de cumprimento da NDC, eles atingem todas aquelas metas indicativas que estão no anexo da NDC. Dentre elas, zerar o desmatamento ilegal. Então, o que a gente considerou? Assim, uma taxa de carbono não vai fazer nada pelo desmatamento ilegal. O desmatamento é ilegal, então ele não vai responder a um instrumento de mercado. Tá? Quem vai responder a um instrumento de mercado é a gasolina, o diesel, as indústrias, o setor elétrico, por aí vai. Né? Alguns setores agropecuários, mas o desmatamento ilegal não vai responder. Então, o atingimento dessa meta indicativa de zerar o desmatamento, por exemplo, em todos os cenários, ele é dado por comando e controle. Uhum. Né? Não faria sentido a gente... Eles só funcionam com comando e controle. Inclusive, é algo que a gente vê, né, na prática. Né? O IBAMA para de fiscalizar, para de fiscalizar, para de aplicar multa, o desmatamento cresce. Né? Então, nesse sentido aí do uso do solo é compulsório, não tem escolha. O que seria não compulsório se é, por exemplo, ajustamentos ali nos processos industriais, coisas nesse sentido. Exato. Aí esses ajustamentos nos processos industriais vão, responder a uma lógica de mercado. Né? É mais barato para mim pagar a taxa e continuar com o meu processo, ou é mais barato para mim implementar um equipamento mais eficiente, trocar por um combustível renovável e não pagar a taxa? Né? Ok. Outra dúvida, vocês chegam ali numa precificação da tonelada de carbono, né? No final ali, chega a ter um valor, né? O valor da nossa modelagem de $8,4 por tonelada de CO2 evitado. Ok. Né? Que é baixo e é dado pelo potencial de offset. Mas aí me diz o seguinte, esse valor, vamos dizer, você pensando num valor considerando a economia mundial, você teria um valor do carbono internacional, né? Então, como que só a negociação, esse modelo está considerando só as transações realizadas no mercado brasileiro e não o efeito do carbono, por exemplo, no exterior? Exato. Né? Que é um mercado doméstico de emissões. Por exemplo, você vender crédito de carbono para o exterior, isso aí afeta o preço interno de reflorestamento para esses fins aí, né? Porque você é como se fosse um mercado aberto e mercado fechado, né? Então vocês estão considerando que não tem mercado internacional de carbono. Não tem mercado internacional de carbono, né? Que seria o que está previsto no artigo 6 do Acordo de Paris, mas que ainda está com vários obstáculos, né, para a operacionalização desse mercado. Então, a gente considera que é um mercado realmente doméstico brasileiro, né? Quanto custa para bater aqui dentro. Não, ok. Entendi, sim. Agradeço aí as respostas. Vamos passar aqui para os colegas aqui. O Igor, né? Levantou a mão. Pode falar, Igor. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Parabéns pela apresentação, tá? Foi bem esclarecedora. Na verdade, a minha dúvida é a respeito dos créditos de carbono. Se desde o protocolo de Kyoto para cá, houve sim um ganho, né? Se realmente ele atingiu o objetivo dele ou foi mais uma autorização para os países desenvolvidos
conseguirem emitir com um positivo ali de uma moeda verde, vamos dizer assim? Igor, excelente a sua pergunta, ela é bem abrangente, né? E eu, assim, honestamente, eu não tenho muito a resposta para ela, tá? O que eu posso dizer, assim, né, é que o período de Kyoto, né, ele se encerrou ali, se eu não me engano, em 2012, tá? Ele viveu altos e baixos. Então, a gente teve um período em que a tonelada de carbono estava bem alta, assim, né, com uma demanda muito, muito forte. Isso foi minado pela crise de 2008, né, em que os mercados tiveram uma queda abrupta na sua produção. E aí, por conseguinte, reduziu a demanda por créditos de carbono, tá? Concordo em parte, sim, com você que isso, de certa forma, dá uma margem de manobra, né, para os países desenvolvidos seguirem emitindo, porque eles podem pagar pelo preço da tonelada, né? Mas não quer dizer também que isso não gere várias oportunidades ao redor do mundo como eu posso dizer, a natureza, né, a razão de ser de um mercado de carbono é o atingimento da mitigação ao menor custo possível, né? Então, quem consegue abater a um preço mais baixo, abate para poder vender para quem não consegue abater o preço mais alto. E aí, realmente, eu concordo com você que tem várias nuances aí, né? Várias assimetrias e desigualdades entre setores, entre países do sul global e do norte global e tudo mais, né? Mas eu não, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente deveria descartar o mercado de carbono, né? Porque isso pode gerar, sim, oportunidades para vários países e setores, inclusive no Brasil. Obrigado, professora. Saiu hoje um relatório que se chama algo do tipo mercados de carbono e a Amazônia brasileira, algo desse tipo. Então, ele explora bastante essa parte de pagamento por serviços ambientais, offsets florestais. Um dos autores, eu sei que é o Ronaldo, vou botar aqui no chat, Ronaldo Ceroa da Mota, que é um professor da estadual aqui do Rio. Então, se alguém tiver interesse, pode dar uma olhada lá. Eu estou vendo aqui, Luiz, que tem umas perguntas no chat. Isso, pode responder, professor, eu ia falar isso. Tá, vou lê-las, então, só um minutinho. Boa noite, Carolina, da Larissa. Gostaria de saber como está o incentivo das instituições e organizações quanto à implementação ou a busca de novas tecnologias viáveis para alcançarmos os números de diminuição de carbono em 2030. Larissa, excelente pergunta, um pouco abrangente também. Não sei se você quer abrir seu microfone e talvez especificar ela mais um pouco. Senão eu posso, assim, falar muito rapidamente quais são as minhas impressões com relação a isso, tá? Falando um pouco de uso do solo, que talvez eu acho que vocês possam até me complementar, me corrigir, enfim, adicionar ao debate, né? O que eu vejo é que a gente ainda não está, assim, mudando muito o sinal, né? A direção do sinal dos incentivos, tá? Então, por exemplo, o que eu acho é que, por exemplo, os recursos do plano ABC, por exemplo, os recursos do plano de agricultura de baixo carbono, eles são muito baixos com relação aos recursos do plano safra, né, que é para a agricultura mais tradicional, digamos assim, que não está olhando para esse aspecto da mitigação, né?
E eu acho que se a gente quiser operacionalizar isso, né, assim, uma mitigação no setor agropecuário, por exemplo, a pecuária brasileira emite muito, né, e existem vários ganhos que podem ser obtidos, né, dentro da pecuária, com recuperação de pastagem, com melhoria da digestão dos ruminantes e tal, né, isso deveria fazer parte do próprio plano safra, né? Deveria existir um bônus de crédito para quem busca esses ganhos climáticos, né? Isso não existe. A gente tem um primo pobre do plano safra chamado plano ABC para cobrir isso, né? E aí não contempla, os produtores não conhecem, os produtores não vão atrás por falta de informação e tudo mais, né? Do ponto de vista da energia, por exemplo, a gente tem que se a gente for pegar lá o relatório da EPE, né, o plano decenal de energia, que é o que vai olhar para o cenário de expansão da energia na próxima década, da empresa de pesquisa energética, né, a gente vê que vai ter uma expansão enorme de gás natural, né? Inclusive, várias térmicas foram contratadas aí recentemente de gás natural para cobrir, né, a crise hídrica que a gente viveu ali até brevemente ano passado, né? E depois, enfim, choveu, os reservatórios aumentaram e tal, mas isso foi usado para criar ali uma reserva de mercado para o setor de gás natural, né, nas termoelétricas. E a gente vai ficar pagando essa conta, né? Nós, consumidores de eletricidade, vamos ficar pagando essa conta, que está estimada em 25 bilhões de reais, né? Por um longo tempo, né? Então, assim, o governo, o que eu vejo, assim, né, que o governo, pelo menos na esfera federal, assim, não tem colocado os sinais corretos, né? Assim, os incentivos corretos da coisa, tá? Em termos de mercado também, aí eu acho que tem muito lobby, muitos interesses envolvidos, assim. Por exemplo, eu acho que a gente deveria estar discutindo com mais veemência e propriedade se a gente quer seguir a tendência de mercado internacional de adoção do carro elétrico, né? Ou se a gente quer ficar com a jabuticaba brasileira do biocombustível, sabe? Eu não estou aqui emitindo nenhum julgamento de valor sobre o que é melhor ou o que é pior. Mas a tendência internacional é a eletrificação, né? E a gente já tem um problema de uso do solo bem grave no Brasil, né? Então, será que vale a pena a gente continuar com o modelo de biocombustível? E aí tem, enfim, muitos interesses envolvidos, né? De muitos setores, muitas indústrias, por aí vai. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas foram, assim, alguns insights que eu tenho com relação a alguns setores, assim, emissores. Acho que tem uma do Adonai, professor. Adonai. Carolina, você disse que o trade-off é entre intensidade energética e investimentos de mitigação. Você poderia detalhar mais sobre quais seriam essas fontes de financiamento e investimentos de mitigação? Pois é, Adonai, então, essa também é uma ótima pergunta e é até digamos assim, um ponto cego do modelo. Porque o modelo, né, a nossa modelagem, ele não está olhando para qual seria a fonte de financiamento e investimentos de mitigação. Tá? Então, pode ser o setor público, pode ser o setor privado, podem ser títulos verdes, podem ser o Green Climate Fund, né, lá da ONU, podem ser várias fontes de investimento, e isso, né, vai ter diferentes implicações macroeconômicas, né, diferentes, se vier um crédito público ou se vier um crédito privado ou se vier uma ajuda internacional do Banco Mundial da Vida, por exemplo, né? O que a gente está falando é que esses investimentos são necessários, tá? Aí aqui vale também uma ressalva, que é uma coisa que eu
poderia ter mostrado, mas eu não o fiz por conta da restrição de tempo, que é esse nosso exercício, ele foi o componente 2A do projeto PMR. Existe o componente 1, existe o componente 2B. E o componente 2B, por exemplo, é o que é a chamada análise de impacto regulatório. Então, é assim, beleza, queremos implementar uma taxa de carbono no Brasil, queremos implementar no mercado de carbono no Brasil, o que a gente precisa fazer institucionalmente, né? A gente precisa preparar nossas instituições, né, para receber esse mercado, tá? E aí, para isso, vem a análise de impacto regulatório, que vai ser o impacto das nossas regulações, instituições, por aí vai, né? E aí, a análise de impacto regulatório, por exemplo, vai se debruçar mais sobre essa questão das fontes de financiamento. Entendeu? Assim, então, consigo tanto responder essa pergunta com tanta propriedade, porque estava, assim, digamos, fora do escopo do exercício de modelagem. Então, esse exercício de modelagem tem outras frentes do projeto que se debruçaram mais sobre esse tema. Ok, professora. Acho que terminaram aqui as questões, né? Mas eu acredito que esse estudo, não sei exatamente qual foi o escopo, se foi do IPEA, né? Eu não sei exatamente qual foi o escopo que foi realizado, mas eu acredito que na medida que tenhamos aí uma mudança de governo em outubro, essas ideias aí tendem a se... É claro, é tudo uma questão, como a professora colocou, tem muitos grupos de interesse aí envolvidos, né? Mas o resultado deixa claro que a precificação tende a ser economicamente mais eficiente do que trabalhar só como comando e controle, né? Exato. E lá no outro artigo, inclusive, para quem tiver interesse, fica bem claro os impactos com relação a PIB e emprego. E isso acredito que tem efeitos indiretos, porque na medida que o Brasil se antecipe, assim pensando de forma mais abrangente, né? Se o Brasil se antecipa a desenvolver, a criar um mercado de carbono no Brasil, isso coloca o Brasil internacionalmente na dianteira disso, né? Exato. E esses efeitos de, por exemplo, você ter medidas de mitigação para venda de carbono para o exterior ou atração de investimentos, né? Hidrogênio verde, coisas nesse sentido. Acabei de pensar no hidrogênio verde também. Pois é, a gente tem um potencial enorme. E aí, mesmo que não seja o mercado ideal, né, tão desenvolvido, com todo esse detalhamento para todos os setores, mas pelo menos ter alguma coisa, ter as metas e implementar, mesmo que seja de forma gradualmente, nos setores que estão mais aptos a adotar e deixar os mais complexos mais para frente, né? Até porque o Brasil, o problema nosso maior é o uso do solo, né? Se a gente se fizer o que se comprometeu, a matriz energética nossa, comparando com dos outros países desenvolvidos, ela é assim, ela está bem comportada, vamos dizer assim, né? Então ou seja, esse novo governo, né, que espero que não seja o que está aí, é uma oportunidade grande, estratégica do país ir para frente aí na fila, né? Agora a gente está lá no final na corrida, a gente está sendo ultrapassado, está 3 voltas né, 3 voltas atrás do líder e a gente poderia com isso e relativamente assim com custos, né, não tão elevados assim, está numa posição de destaque internacional, né? Não sei se a professora concorda com isso. Concordo em gênero, número e grau. O Brasil tem um potencial enorme, né, para a gente ter muitas oportunidades de baixo custo e de grande potencial no setor de uso do solo e agropecuário, né, e por a gente ter muito potencial de energia renovável, né, inclusive o hidrogênio verde. O Brasil é estimado para ter um dos hidrogênios verdes, que é o hidrogênio a partir de energia renovável, né, um dos mais baratos do mundo. Né, atrás apenas do Chile, que tem a
deserto do Atacama lá, né? E, enfim, para Justine só, se eu não me engano. Nosso potencial é gigante. Só que não é uma prioridade na agenda desse governo atual, né? Então, talvez, quem sabe, daqui a um ano a gente esteja com perspectivas diferentes, mais otimistas. Exatamente. Mas, professora, agradeço muito aí a sua disponibilidade aí nessa sexta-feira, aí vocês já estão às 9 da noite, né? Que precisar da gente aqui, a gente está à disposição. Se quiser vir conhecer aqui, a gente está perto do Pantanal, está perto das fazendas de soja, quiser ver na prática aqui, não sei se a senhora conhece aqui o local, né? Não conheço. Perto da Chapada do Guimarães também, né? Isso. Parece um lugar lindo. Mas Nossa, a gente adoraria conhecer. Fica à disposição que precisar. O Adonai pode ser seu guia. Com A certeza. Adonai é daqui. Então tá, muito obrigado, professora. Foi um prazer. Eu vou lhe enviar a apresentação, então depois, se você quiser compartilhar. Ótimo, aí eu compartilho. Que aí tem o link lá também para os relatórios. Opa, eu acho que alguém... Não, quer falar alguma coisa, Gislaine? Foi por engano. Bom, boa noite para todos, Foi por então. engano, professor. Tá certo, sem problemas. Boa noite. Muito boa noite e prazer. Igualmente. Prazer a todos e bom fim de semana. Um bom final de semana. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau.